Nas habituais toques da FNAC Loving the Planet, temos hoje o grato prazer e privilégio até de ter uma convidada especial. Eunice Maia é a nossa convidada de hoje para falarmos da sensibilização para aquilo a que eu chamaria o não desperdício, quando toda uma sociedade, neste momento, está mergulhada no excesso. Ela é fundadora da Maria Granel, a primeira Zero Waste Story, 100% a granel, em Portugal. Uma mercearia, diria, biológica, tem essa preocupação de fundo, porque há muita coisa que se diz que é biológica e não será tanto assim. E encara, aqui eu gosto muito, encara a sustentabilidade do planeta como uma missão de vida. Bem-vindo ao clube. Muito obrigada por este convite. O privilégio é mesmo todo meu. Ainda por ouvir esta apresentação nesta voz mítica, o privilégio é ainda maior. Muito obrigada. Obrigado, Eunice. É mesmo e parabéns por esta iniciativa. Obrigado. E desde já é convidada para a integrar, porque se isto faz sentido, é assim. Já está prometido. É? Nós vamos congraçar vontades e fazer algo mais do que temos feito. Cada um está na sua capelinha, no seu quintal, a trabalhar de resto muito bem, mas falta juntar as peças. Juntos somos mais fortes. Acredito. Muito mais fortes. Encara o planeta como uma laranja, com gomos. Cada área tem direito a existir. Mas se nós articularmos as nossas ações, fazendo disto um esforço conjunto, nós chegamos lá. Sem dúvida. De certeza absoluta. De outra maneira, temos pandemia emocional, temos pandemia nos comportamentos que leva a muitas desgraças ambientais, não é? Muito bem. Eunice é uma ativista que luta pelo consumo consciente, isto na linha daquilo que foi a apresentação, pela redução do desperdício e por um estilo de vida low waste. É formadora e consultora nestas áreas. Já vamos falar dos livros em que está envolvida. Gostava que fizesse de viva voz aqui o percurso que tem feito. Julgo saber que foi uma consumidora compulsiva e hoje é uma mulher consciente. O que é que nos diz, em termos de mensagem, para que nós sejamos um pouco também seguidores do seu exemplo? Muita responsabilidade. Tanta responsabilidade. Eu sou uma completa outsider no mundo da sustentabilidade. Eu acho que é até irónico quando olho para trás. Sim. E essa apresentação como ativista pela redução do desperdício. Todo o meu percurso durante décadas foi de facto de consumismo excessivo. Curiosamente, eu tenho raízes no Minho, venho de uma família, quer do lado do meu pai, quer do lado da minha mãe, de lavradores. Portanto, gente ligada à terra. Dependeu da terra e que sempre a respeitou e nela encontrou o seu sustento. Tive o privilégio enorme de correr descalço entre os campos, de ter uma avó que fazia sempre broa religiosamente ao domingo. E eu estou a falar desta memória que é olfativa, que é feita de sensações. Se eu conheço essa realidade. E para mim essa é um vínculo que é profundamente afetivo e efetivo com a terra. E depois o que aconteceu foi que eu fui de cidade em cidade, portanto cresci num contexto rural, de pequena comunidade, numa aldeia, e depois passei para uma cidade e outra cidade progressivamente maior, e fui fazendo os estudos também em cidades maiores, e depois Porto, Lisboa, portanto Braga, Porto, Lisboa. E eu acho que o contexto urbano me desvinculou dessas raízes. E graças à Maria Granel, que aparece na nossa ideia e no nosso coração em 2013, e aparece precisamente como uma forma de regresso a estas origens e de trazer um pouco do campo para a grande cidade, eu fui-me cruzando com exemplos totalmente silenciosos de mulheres que me inspiraram muitíssimo para uma reflexão sobre a forma como eu consumia, e nunca tive a preocupação, longe disso, de pensar no impacto dos meus gestos ou em toda a cadeia de valor que estava associada a um determinado produto. Isso veio depois? Isso veio muito depois, sim. E se hoje
luto por um consumo mais consciente. A verdade é que o meu passado esteve pautado durante muito tempo precisamente pelo oposto, sim. Nós precisamos de outsiders como a Eunice. São como que perfis independentes daquilo que é o status quo, não é? Sim. Aquilo que é o normal encontrarmos na sociedade. E isso são autênticos bastiões para nos fazer, em dado momento, refletir e mudar. Porque é preciso mudar. A vida é feita de transformações. E nós temos muitas crustações que fomos criando ao longo da vida, inclusive metástases neste corpo chamado planeta, tudo por força dos maus hábitos gerados na Revolução Industrial. Curiosamente, levou-nos a sonhar muita coisa que não é compatível com a felicidade humana. Sim. E, portanto, é pertinente nós pararmos para pensar, não é? Como a Eunice fez e muito bem, recorrendo depois de estar na capital aos valores antigos que aprendeu com os pais e com a terra. Sim, em especial com o meu pai, que é para mim o primeiro ativista ou ambientalista que eu conheci, sem que ele tivesse intenção de o ser. Mas traz com ele, lá está novamente, esta memória que era de escassez e de poupança e de vários pequeninos gestos que colocava em prática no seu cotidiano, que me faziam pensar na altura que eram completamente descabidos e exagerados. Estou a pensar, por exemplo, no cuidado que sempre teve com a água, de ter sempre um recipiente na banca para recolher a água, no banho, de sempre haver pelo quintal depósitos para recolher as águas pluviais. E lembro-me também de sempre separar os resíduos em casa e, em particular, termos feito quilómetros para o meu pai ir saber mais sobre vermicompostagem. E eu achava que o meu pai era de outro planeta. Como é que é possível? E distanciava-me, tinha até uma certa reserva e vergonha, sim. E hoje em dia tenho um orgulho enorme, porque aquele exemplo foi determinante. E eu regresso a esse exemplo e hoje falamos de todos estes temas e para mim é um herói. Claro que é. Sim. Transitemos agora para aquilo que é a sua prática corrente hoje em dia, que é o dosear Dosear é mesmo o verbo certo. É o certo, não é? Portanto, nada que possa ser excesso, que fique a estragar-se em casa. Não, também não Conte-me é assim. Qual é a filosofia que subjaz todo o seu projeto. Sim. Portanto, a ideia, quando nasceu em 2013 e com toda a honestidade e transparência, ela aparece na cabeça do meu marido como uma ideia de negócio, porque ele detectou essa necessidade no mercado. Nós estávamos ainda a sair de uma crise financeira e para nós era estranho como é que em plena crise financeira não havia também, desse ponto de vista, esta consciência de permitir às pessoas comprarem na dose certa, portanto, em função do seu consumo efetivo. Perfeitamente real. Em linha com aquilo que são as exigências do momento, que é o excesso em que estamos mergulhados. Sim, já tal e qual. Portanto, qual é a lógica de um agregado familiar que tem duas pessoas, alguém que, por exemplo, precisa apenas de 50 gramas de nozes para uma determinada refeição, a ser, entre aspas, obrigada a ter de comprar a embalagem. E, portanto, embalagem de plástico, diga-se en passant, porque... Mas mesmo que não seja, estamos sempre a falar de embalagens de uso único, descartáveis, não faz qualquer sentido. Se há possibilidade de ter o mesmo produto e de o disponibilizar e de a pessoa poder... E isto é muito interessante, porque é uma pequena revolução. A pessoa, quando falamos do granel, estamos a falar de um tipo de consumo que é obrigatoriamente mais planificado. A pessoa tem de pensar, planificação começa, não é? O consumo consciente começa antes sequer de entrar na loja. A pessoa tem de pensar de quantidade efetiva é que precisa. No nosso caso, nós decidimos também introduzir no mercado nacional, estamos a falar de 2015, muito antes desta regulação e da diretiva europeia, precisamente sobre o plástico descartável. E, portanto, em 2015 nós fizemos este convite às pessoas, está inscrito na parede da loja, pode trazer o seu recipiente, reutilize os taparoés que tem lá em casa, os frascos, todas as embalagens, o saco de papel, o saco de plástico, o saco de pano, traga até à loja e reabasteça-se diretamente nesses recipientes. E, portanto, nesse gesto a pessoa está não só a planificar quantidades, está depois, que eu acho muito poderoso, não é? Para as pessoas pode parecer insignificante, mas é um gesto com impacto, está a recusar embalagens, está a reutilizar.
e se pensou na quantidade exata de que vai precisar, está também a contribuir para combater o desperdício alimentar. Portanto, nós atuamos muito e temos essa esperança, a nossa atuação concorre para a concretização do Objetivo de Desenvolvimento Sustentável, que está relacionado com o consumo consciente. Mas que fique claro, e lá está, eu sinto que a vida tem sido, desse ponto de vista, não é? na área da sustentabilidade e não só, tem sido uma aprendizagem constante, e estes pontos que parecem tão soltos no meu percurso acabam por, e é tão mágico, porque acabam por se relacionar entre si e por ganhar sentido. E, portanto, aquilo que era uma ideia de negócio, simplesmente, a partir do momento em que o meu marido fala deste sonho, eu aproprio-me dele. E, portanto, esta componente, sem dúvida. Vamos aqui gerar qualquer coisa. E devo às mulheres as minhas maiores inspirações. Continua admirada por eu ter dito no início que era um privilégio tê-la aqui? Continua. Eu não. Sim. Não acho. Eu não acho. Obrigada. Obrigado. Eunice tem participação em vários livros. Sim. Um deles é este Desafio Zero, não é? É, o Desafio Zero foi publicado, mais uma coincidência da vida. O estado de emergência foi declarado a 13 de março, o livro tinha saído no fim de semana anterior e foi, digamos que, um parto muito difícil e muito simbólico na minha vida. O Desafio Zero é um guia prático de redução de desperdício. Está escrito na primeira pessoa porque é o meu próprio percurso, desde esse consumismo excessivo a uma progressiva consciência. Falo das pequeninas vitórias e também dos fracassos, e é um guia de facto muito prático, com receitas, sugestões, dicas de redução de desperdício dentro e fora de casa. E ele é publicado em março de 2020 e eu escrevi-o numa situação de pós-internamento, uma situação muito difícil de saúde e de vida, e a escrita do livro foi de facto muito terapêutica também para mim, e encontrei ali sentido e força para todo o seu percurso. Sim, para recuperar. Sei que tem ligação com o Yves Rocher, esse francês que tem dado muito do seu elan a Portugal. Que bom. Sim. Um homem da terra. Um privilégio enorme. Em 2019 recebi o prémio e fiquei a pertencer a uma rede de mulheres extraordinárias, mais uma vez a inspiração das mulheres e dos seus projetos. E foi uma experiência única que agradeço de forma muito reconhecida. Foi uma experiência muito marcante para mim. Qual é o papel do homem no meio disso tudo? Eu posso responder, por exemplo, no meu caso, e é muito bonito porque é muito complementar. Por exemplo, no nosso projeto, ele é a cabeça e eu sou o coração. Eu sou os ideais, ele diz muitas vezes sou muito lírica, mas é isso que me dá também muita força, e ele puxa-me para a terra. É porque não é possível a celebração do todo sem a comunhão das partes. É totalmente complementar. A partilha, essa complementaridade é fundamental. Não é? E eu sei que no nosso projeto o sucesso vem exatamente disso, porque aquilo em que eu falho é aquilo em que ele é melhor, aquilo em que ele não é tão bom é aquilo que é o meu dom, portanto, sim. Mas isso é um privilégio, realmente, encontrar a pessoa certa. Sim. A cara metade, como se diz vulgarmente. Sim. A Maria Granel é toda esta postura, toda esta atitude à medida de quem chega. À medida, é o nosso Faça assim uma passagem por aquilo que são os vossos produtos. Sim. Para que eventualmente possamos aliciar aqueles que ainda não conhecem a Maria Granel, para que a frequentem com assiduidade. Sim. Porque é uma proposta excelente. Não é? Obrigada. De equilíbrio, diria. É uma mercearia biológica, 100% a granel. A própria loja tem também certificação biológica pela Sativa.
E está a candidatar-se seriamente a ter a certificação Loving the Planet. Espero que sim. Espero que sim. Vamos encaminhar. E é muito... Estou a reproduzir palavras que nos comunicam, portanto... Quem vem dizer na rua normalmente já fala quando entra do aroma maravilhoso que se sente, e depois nós temos todos os produtos organizados por famílias, por categorias, por ilhas, como nós dizemos internamente, e temos desde frutos secos, depois as leguminosas, chás e infusões, cereais, pseudo-cereais, tudo cereais criteriosamente trabalhado para que esteja em consonância com aquilo que são os valores da terra, da natureza. Sem dúvida, e temos critérios desde o início que estipulamos e que nos ajudam precisamente a balizar as escolhas, e são critérios rigorosos, exigentes. Desde o início? Sim, desde o início. Desde o início. Tivemos muita sorte porque tivemos na equipa, sobretudo uma pessoa, o João, que já tinha muita experiência no biológico, foi um dos pioneiros na Biocup, que é uma cooperativa, e que nos ajudou muitíssimo a encontrar fornecedores. E é mais um dos aspectos pelos quais sou profundamente grata, porque fui encontrando gente na vida que me transformou, que nos ajudou, e o João, sem dúvida, é uma dessas pessoas. Quando lhe falava desde o início, era justamente com a preocupação de que respeitassem desde o início da cadeia de valor, isto é, exatamente, como as coisas são trabalhadas. Sim, não é? É importante falar desses critérios e aqui também listá-los para que as pessoas possam perceber. E confiar. Sim, e é um trabalho sobretudo de responsabilidade e de transparência. Eu acho, acima de tudo, que a sustentabilidade é isso, é amar, cuidar e uma questão de responsabilidade e de transparência. E, portanto, a escolha começa precisamente quando nós temos de assegurar que sejam produtos biológicos, devidamente certificados, isto na parte dos produtos alimentares. Além de serem biológicos, têm de ter também elevada qualidade. Nós ficamos a conhecer, e mais uma vez é também esse um dos privilégios do nosso trabalho, é conhecer toda a cadeia de valor. E, portanto, conhecermos também as histórias, as pessoas, o rosto, as mãos, aqueles que cultivam o nosso alimento. A alma que põe nas coisas, sem dúvida, tudo isso, o coração. Sem dúvida. E depois perceber em termos de rastreabilidade, dar a conhecer, fazemos um trabalho que temos vindo a aperfeiçoar, obviamente é um caminho imperfeito, mas, por exemplo, quem visita, não tanto a loja, porque os dispensadores não deixam muito espaço para isso, nós normalmente fazemos através do atendimento personalizado, mas, por exemplo, quem consulta a nossa loja online vai encontrar na descrição do produto essa história e muitas vezes o vídeo com o próprio produtor. E deixa comentários, muitas vezes, seguramente. Por acaso não costuma acontecer, mas eu gostava que acontecesse mais vezes. Comentários bons. Vamos nós iniciar isso. Esse rol de bons comentários à volta de um projeto tão maravilhoso. Eunice, vamos alargar um bocadinho o âmbito da nossa conversa. Sim. E falar do mundo, de como as coisas estão. Mais de 1/3 da comida produzida anualmente a nível mundial para consumo humano é perdida ou desperdiçada. São aproximadamente 2,5 mil milhões de toneladas, segundo os dados da WWF. Esta perda acontece em grande parte logo no processo de manuseamento e armazenamento. A temperatura, as instalações às vezes inadequadas, a má gestão, diria também. Tudo isto está no espectro da sua preocupação? Sem dúvida. Reflete sobre isto, quando na formação fala disto? É porque nós temos que envolver cada vez mais a comunidade global. Sim. Para uma transição séria destas coisas. E no nosso caso em particular, nós estamos a falar de desperdício em toda a cadeia de abastecimento, em todas as fases, além da produção, a distribuição. A nossa preocupação e nosso compromisso é essencialmente com o consumidor.
E, por exemplo, no caso de Portugal, se tomarmos como referência o estudo da professora Iva Pires, do PERDA, do Projeto de Estudo e Reflexão em torno de Desperdício Alimentar, nós estamos a falar de uma percentagem que é muito significativa, de cerca de 31,4% de perda. Portanto, estamos a falar das nossas cozinhas, das nossas casas. E se nós somos parte do problema, eu prefiro pensar de uma outra forma. Nós somos parte do problema e, por isso, também podemos fazer parte da solução. Porque uma grandíssima parte, uma grande percentagem deste desperdício acontece em casa. Na nossa casa, exatamente. Depois da compra. E, portanto, o nosso compromisso seja através do tal consumo planificado, em que a pessoa tem de pensar nas quantidades efetivas de que vai precisar para fazer as suas refeições, seja depois num momento de pós-consumo, por exemplo, a levar o consumidor pela mão, a fazer a transição entre a informação e a ação e a dizer-lhe este determinado produto, quando chegar a casa, tem de ser acondicionado desta forma. Ele dura muito mais tempo na despensa ou no balcão do que num outro sítio. Este, por exemplo, já deve estar no frigorífico, deve estar de determinada forma. E isto parecem detalhes, mas são detalhes que fazem toda a diferença. Absolutamente importantes. E que são extremamente fáceis de incluir no nosso dia-a-dia. Portanto, são alguns exemplos em que nós atuamos precisamente para reduzir o desperdício. Eu não consigo dissociar o que estamos a refletir daquilo que são as notícias do mundo, onde graça à fome em muitas zonas do planeta. Nós, Europa e Estados Unidos, somos grandes predadores a esse nível. Sem dúvida, quando falamos de desperdício alimentar, sim, além de estarmos a falar não só da dimensão ambiental do problema, das emissões que estão associadas precisamente, e de todo o impacto nefasto deste vírus. É um vírus. É um vírus. Comportamental, muitas vezes. Sem dúvida. Além de estarmos a falar também da parte financeira, económica e social, há esta dimensão ética. Nós não podemos continuar a dar-nos ao luxo de descartar quando há gente no mundo que não tem sequer acesso a alimentos. Como é que pode uma parte do planeta descartar e desperdiçar e outra nem sequer ter acesso? Portanto, é também um problema moral. É impressionante a que ponto chegou a permissividade, não é? De uma sociedade que não apanha o norte. É difícil. De maneira que nós temos esta oportunidade única de congraçar vontade, de juntar os nossos esforços e trabalhar no mesmo sentido. Sim, acho que passa muito e ajuda-me muitas vezes a gerir a eco-ansiedade, pensar precisamente no meu trajeto. Não é que eu não fizesse por intenção ou por causar dano, simplesmente não tinha despertado, nem havia o vínculo afetivo que hoje há e que me faz refletir sobre o impacto dos meus gestos de outra forma. E por isso eu acredito tanto e faço questão de dar luz às pessoas, dar palco ou dar caminho dentro do nosso pequenino projeto a pessoas que, pelo seu exemplo, inspiram outras. Porque no meu caso, e falávamos no início, se eu não me tivesse cruzado com uma reportagem sobre uma mulher francesa que estava a residir na Califórnia e que tinha decidido reduzir o desperdício da sua família, e se na altura, quando estávamos a preparar a abertura da loja, eu não tivesse visto aquela reportagem em que ela ia com um cesto carregado de frascos abastecer-se a uma secção a granel, se eu não tivesse conhecido aquele exemplo e não tivesse feito clique e pensasse, isto faz tanto sentido, porque é que eu não tento incorporar este gesto na minha vida? Parabéns, a mudança não tinha acontecido, portanto acredito muito no poder destes gestos e dessa inspiração. A Maria Granel está muito nas cidades. Está só em Lisboa. E as raízes de que fala são muito das terrinhas. Sim. Por que não também lá? Ainda não é tempo. É uma pergunta muito interessante. Estamos em Lisboa e, mais uma vez, com toda a transparência,
não é muito fácil a viabilidade de um projeto destes fora da grande cidade, embora eu defenda que todos os bairros, todas as cidades, todas as localidades devessem ter a sua loja a granel. Sim. E acho que devemos fazer por isso. A nossa forma de estarmos noutros lugares é através de queridos parceiros de Revolução, outras lojas similares à nossa, porque acreditamos muito no poder da colaboração. Acho que o mundo precisa de substituir a competição por colaboração e, portanto, acreditando no poder da colaboração, trabalhamos em rede, revendemos produtos e estamos nessa proximidade com os nossos queridos parceiros. Antes de fechar, eu vou ler aqui uma reflexão que fiz antes de ir para cá e depois peço um comentário breve antes da nossa conclusão. Nós estamos na era do excesso e, paradoxalmente, a nossa insatisfação nunca foi tão grande e doentia. Essa vertigem trouxe-nos a uma encruzilhada que obriga a escolher o essencial. Temos de travar o consumismo. Até 2020, os jornais e as televisões falavam da poluição desenfreada que quase levou o planeta a um ponto de não retorno. A incerteza tomou conta do futuro. Acentuou-se a extinção das espécies. O mar tornou-se a lixeira dos nossos comportamentos. A produção absurda de CO2 fez escurecer o planeta azul. E a pandemia fez-nos parar para pensar. Será que aprendemos a lição? Eu acredito que contribuiu muito para aprendermos mais. E para sabermos mais do que aquilo que sabíamos. Mas a nossa memória costuma ser curta. E para despertar. Mas eu acredito. Eu sou uma pessoa otimista. E eu vi muitas pessoas, por exemplo, a chegar pela primeira vez ao granel. E parecendo que não, mas isso também é um sinal da nossa experiência. Pessoas que, por causa da pandemia, porque ficaram mais tempo em casa, se aperceberam do desperdício que geravam pela primeira vez. Eu também acredito, mas fui provocatório porque sim. Sim. Porque sim. Na Loving the Planet, que está aqui, o essencialismo é a filosofia da felicidade. Na linha do príncipezinho, o essencial é invisível aos olhos. E nós temos que fazer este caminho. Sim. Que parece... Ser em vez de ter. Ser em vez de ter. Exatamente. A consciência, na minha ótica, é o motor de tudo. Se ela não estiver presente em cada gesto da vida humana, não há, e concordará com isto, não há equilíbrio na Terra, não é? Sem dúvida. Nós vamos parar aqui por instantes e daqui a pouco vamos ouvir e ver um pequeno filme que vai na linha daquilo que é a reflexão que habitualmente faço. A natureza não se cansa de nos dar lições de vida. Vão ver. Sou uma pessoa extremamente contemplativa e preciso muito de fazer essas pausas e poder refletir. Faz parte do meu bem-estar e por isso o mar, a natureza, são os cenários ideais. Vinha de uma situação de absoluto consumismo para aquilo que eu posso chamar hoje de completo desprendimento e sinto mesmo que foi um percurso de abandono do ter para a valorização do ser. Olá, o meu nome é Eunice Maia, sou a fundadora da Maria Granel, mercearia biológica a granel. Mais do que uma loja, é uma missão na área da sustentabilidade e na redução do desperdício. A ideia inicial foi criar um projeto de facto a granel, isto porque nós tínhamos conhecimento dos números do desperdício alimentar e também dos números dos resíduos gerados por cada português na altura, em 2013. Estávamos a falar já de 400 quilos por ano e por português e, portanto, para nós estava presente essa necessidade de ser a granel, precisamente para permitir às pessoas que pudessem consumir apenas a quantidade de que verdadeiramente precisavam. E eu, no meu caso concreto, fui crescendo também do ponto de vista interior e da missão também dentro de mim.
nós somos uma loja zero desperdício, mas enquanto loja ainda geramos muito desperdício. Então o que temos feito junto dos fornecedores é ir mostrando também opções que já estão disponíveis no mercado, e temos vários fornecedores que remodelaram basicamente a forma como embalava o produto para se adaptar ao nosso conceito. A nossa missão vai muito para além da loja e o nosso sonho é poder levar a cada vez mais pessoas a nossa mensagem de que é possível reduzir o desperdício que geramos e diminuir o nosso impacto em termos ambientais para assegurar a sustentabilidade do ecossistema. E o local privilegiado para o fazer é numa mesa enorme, aberta para esta partilha, os nossos workshops. Temos também a hipótese de ir a empresas, a escolas e vamos, no fundo, levar a nossa mensagem com a intenção de mostrar às pessoas que só com os recursos que têm, sem ter de adquirir absolutamente nada, é possível fazer esta caminhada. É um projeto de afetos e também por isso é um projeto feito com muito amor e fruto também de muito amor. É o facto de poder, de alguma forma, contribuir de uma maneira muito humilde e muito pequenina para um mundo melhor. E é esse o meu combustível.